então. Então, eu vou revisar, então, sobre os quadriláteros novamente, tá? Então, os quadriláteros, né, nada mais são do que são figuras, né, com 4 pontos, né, 4 lados, onde que nós temos os vértices, né? O que são os vértices dos quadriláteros? São as pontinhas, né? As pontinhas, por exemplo, A, D, C e B, nesse caso aqui, né? Nós temos os lados sempre vão vir com traço em cima, tá? No caso, eu tenho o lado AB, o lado BC, o lado CD, tá bom? Todos os lados nós temos aqui. Eles sempre vêm com traço em cima. E os ângulos internos? Os ângulos internos sempre vêm com um chapéuzinho, né? Eu já falei assim, sala. Então, nós temos aqui o ângulo A, o ângulo C, desculpa, aqui é o ângulo B, o ângulo A e o ângulo D, tá bom? Temos também os ângulos externos, tá bom? Isso aí ainda nós vamos estudar mais à frente. Então, vamos lá. Temos também as diagonais. O que são as diagonais? Eu saio de um vértice a outro, né? E faço essa ligação. Então, o quadrilátero tem 2 vértices, certo? Não tem como ter mais vértices ali. Ok. Nossa, tá difícil passar aqui, eu não tô conseguindo passar. Aqui, achei. Temos os paralelogramos, né? Os paralelogramos são quadriláteros que possuem 2 lados pares paralelos, né? O que é isso? O lado AD é paralelo ao lado BC, beleza? Esses 2 lados são paralelos. E o lado AB e o lado DC também são paralelos. Como que a gente demonstra isso na matemática? O lado AB, os 2 traços aqui, quer dizer, paralelos a CD, tá? Esses 2 traços assim, quer dizer paralelidade, tá? Paralelismo, na verdade, que a gente fala. Ok? Dando sequência, temos as propriedades do paralelogramo. Todo paralelogramo possui os ângulos opostos congruentes. O que quer dizer isso, gente? Vou desenhar aqui para vocês. Por exemplo, o que são... Nossa, tá horrível, né? O que são os ângulos opostos? São esses ângulos aqui, ó. Este ângulo é oposto a este ângulo. E este ângulo é oposto a esse. Isso quer dizer o quê? Que este ângulo tem a mesma medida que este, e este tem a mesma medida que este. Sempre, tá? No paralelogramo, os ângulos opostos são congruentes. Todo paralelogramo possui os lados opostos congruentes também, tá? Mais para frente eu tenho um desenho e vou mostrar isso. Em todo paralelogramo, as diagonais se interceptam nos seus respectivos pontos médios. Deixa eu passar para lá, aí eu vou mostrar para vocês. Aqui, na verdade, é um retângulo, né? Mas eu vou mostrar para vocês, então, ó. Vou desenhar aqui, ó. Certo? Vamos lá aqui, ó. Aonde? Esse lado aqui é congruente a este, ou seja, tem a mesma medida. Este lado aqui é congruente a esse, e paralelo também, né? Este ângulo aqui é congruente a este ângulo aqui, ou seja, mesma medida. São os ângulos opostos. E este ângulo aqui é congruente a este. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos pegar o primeiro paralelogramo que nós temos, que é o retângulo. Ele possui os 4 ângulos internos congruentes, tá? O retângulo, ele tem todos os ângulos iguais. Aqui, ó. Todos são ângulos de 90 graus, tá? Então, vamos lá. Esse ângulo aqui, ou seja, a soma dos 4 ângulos juntos dá 360, certo? E as propriedades, gente, do retângulo? Todo retângulo tem diagonais congruentes. O que quer dizer isso? Temos 2 diagonais no retângulo,
e essas duas diagonais têm o mesmo tamanho, tá? No caso do retângulo, certo? Depois nós temos o losango. O losango é um paralelogramo que possui os 4 lados congruentes, certo? Todos os lados têm a mesma medida. Beleza? Quais são as propriedades do losango? Todo losango tem as diagonais perpendiculares entre si. O que quer dizer isso? Quando eu traço as diagonais do losango, eles formam um ângulo de 90 graus, tá? Aqui, ó. Na verdade, formam 4 ângulos de 90 graus. Isso quer dizer que que as diagonais são perpendiculares entre si, ou seja, na hora que as duas retas se cruzam, as diagonais se cruzam, elas formam um ângulo de 90 graus, tá? E todo losango tem as diagonais nas bissetrizes. O que quer dizer isso, gente? Bissetriz. A bissetriz é quando ela corta um ângulo ao meio. O que quer dizer isso aqui, ó? Tá vendo aqui? Aqui. Eu corto os dois ângulos ao meio, tá? Então, aqui também. Eu corto os ângulos ao meio. Isso quer dizer bissetriz, tá? É uma semi-reta que corta os dois ângulos exatamente ao meio. Continuando, nós temos o quadrado. O quadrado é um paralelogramo que possui os 4 ângulos internos congruentes também, tá? Os 4 são de 90 graus. Vocês viram que aqui a bissetriz está cortando o ângulo ao meio, e já que é um ângulo de 90 graus, 45 para cada lado, certo? Observem agora o que eu vou falar. O quadrado é um retângulo e um losango simultaneamente, tá? Isso vai cair no exercício na avaliação de 10 pontos. O quadrado é um retângulo e o quadrado é um losango, sim, tá? Logo, as suas diagonais possuem todas as propriedades dos outros paralelogramas, certo? Encosta a porta. Então, vamos lá. Vou falar agora dos trapézios que eu não tinha falado ainda. Os trapézios são quadriláteros que possuem um par de lados paralelos. O que quer dizer isso? Essa garrafa acho que é minha, né? O par de lados paralelos, no caso do trapézio, são esses dois aqui, ó. AB e DC. Certo? Aqui, ó. O lado AB é paralelo ao lado CD. Beleza? Onde nós temos a base menor, que é essa base aqui em cima, e nós temos a base menor, que é essa base aqui embaixo. Certo? Outra coisa, outra propriedade do trapézio. O lado AD é congruente ao lado BC. Vocês sempre vão pensar assim, os dois lados que não são paralelos são congruentes, ou seja, eles têm a mesma medida. Se esse lado aqui medir 10 centímetros, o lado de lá vai medir 10 centímetros também, tá? O que não acontece com as duas semirretas que são paralelas, tá? São medidas diferentes, não são congruentes. Então, vamos nas propriedades, né? Os tipos de trapézio que nós temos. Nós temos os trapézios isósceles, gente. Eu já falei para vocês sobre os triângulos isósceles. Quando eu tenho um triângulo isósceles, quer dizer que o triângulo tem dois lados iguais, né? E um diferente. Então, o que acontece no trapézio? O trapézio que possui os lados não paralelos são congruentes. Isso que eu falei agora, né? Os dois lados que não são paralelos no trapézio, o lado AD e o lado BC, certo? Essas duas semirretas, elas são congruentes, ou seja, têm a mesma medida, tá? As diagonais de trapézio isósceles são congruentes. O que quer dizer isso? No trapézio isósceles, gente, as duas diagonais que nós temos no trapézio, né, porque um quadrilátero tem apenas duas diagonais, têm a mesma medida, certo? E os ângulos internos de mesma base são congruentes, tá? O que quer dizer isso? Vamos apagar aqui. E o que quer dizer isso aqui no final que eu falei? Deixa eu só apagar.
que este ângulo aqui, os ângulos de mesma base, tá, gente? Este ângulo aqui é igual a este ângulo aqui, eles têm a mesma base. Os dois ângulos são congruentes, são iguais. E este ângulo aqui em cima, o ângulo A e o ângulo B, também são congruentes, porque eles pertencem à mesma base, tá? Então, isso no caso dos trapézios isósceles, ok? Temos também o trapézio escaleno, tá? O que quer dizer o trapézio escaleno? O trapézio que possui os lados não paralelos, não congruentes. O que quer dizer isso? Quais são os lados que não são paralelos nesse caso? AD e BC. Esses dois lados não são paralelos, tá? Ou seja, quando eu tenho um trapézio escaleno, esses dois lados não têm a mesma medida. Vocês viram que é o oposto do trapézio isósceles. No trapézio isósceles, os lados não paralelos são congruentes. Já no trapézio escaleno, esses dois lados aqui, essas duas medidas são diferentes, certo? Então, você sempre tem que anotar isso, tá? Trapézio escaleno, anota aí no caderno. Os lados não paralelos, que são esses dois aqui, não são congruentes, eles não têm a mesma medida. Por isso está aqui, ó, é um igual e um cortado assim, que quer dizer diferente. O terceiro trapézio, gente, é o trapézio retângulo, que é o mais fácil, tá? O que quer dizer o trapézio retângulo? O trapézio retângulo possui dois ângulos internos retos, tá? Que é o caso aqui deste trapézio. Ele possui o ângulo A, um ângulo de 90 graus, e o ângulo D, um ângulo de 90 graus, certo? Consequentemente, os outros dois ângulos não são de 90 graus, tá? O trapézio retângulo possui apenas dois ângulos de 90 graus. Outra coisa, a soma dos ângulos internos de um trapézio dá 360 graus. Por quê? Porque ele é um quadrilátero. A soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero, seja um quadrado, seja um retângulo, um losango, um trapézio, sempre vai dar 360 graus. Certo? Vai anotando o que eu estou falando aí, gente. É muita informação. Certo? E é isso, tá? Vocês querem voltar um pouquinho? Trapézios isósceles. Os dois lados que não são paralelos são congruentes. Recapitulando, quem não é paralelo aqui nesse trapézio? Este lado aqui, este lado aqui. Eles não são paralelos. Por que eles não são paralelos, gente? Deixa eu explicar. Se eu for continuar essas duas semi-retas aqui para cima, em algum momento as duas vão se encontrar. E as retas paralelas nunca se encontram, jamais. Tá? Diferente das outras duas que não se encontram, jamais, nunca vão se encontrar. Tá? Então, para ser paralelo, não se encontra jamais. Aonde que isso acontece? Aqui, tá? Essas duas semi-retas jamais vão se encontrar. Então, quando o trapézio é isósceles, os lados não paralelos são congruentes. Anota aí. Eu vou deixar gravado, deixei gravado, né, para vocês poderem analisar depois. Quando que eu tenho o trapézio escaleno, quer dizer que os lados não paralelos, eles não são congruentes. Quem não é paralelo aqui, gente? Os lados não paralelos é o AD e o BC. Estão vendo aqui? Por que eles não são paralelos? Em algum momento, se eu continuar as duas semi-retas, as duas vão se encontrar, né? Então, por isso que elas não são paralelas. E elas não sendo paralelas aqui, sendo trapézio escaleno, as duas têm medidas diferentes, tá? Não congruentes. Gente, aqui tá um não de vermelho para vocês identificarem. E o trapézio retângulo, que é o mais fácil, vocês vão conseguir visualizar ele muito mais fácil, onde eu tenho dois ângulos internos medindo 90 graus. Certo? É isso aí, gente. Deixa eu parar aqui. Espera aí que eu tô apanhando para desligar aqui agora. Pera. Isso, consegui. Tá, gente?
Então é isso. Dei uma olhadinha de novo no outro vídeo que eu postei semana